O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. A graça abundante e a perfeita paz esteja no seu coração, amém? Seja muito bem-vindo para mais um culto, para que você seja muito abençoado e para que você receba de fato a revelação, porque a palavra de Deus ela alimenta, a palavra de Deus nos transforma, nos corrige, nos exorta, mas principalmente a palavra de Deus nos traz o conforto, a alegria, a esperança em nosso coração. Que você hoje receba essa palavra e seja impactado pela unção do Espírito de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje como ser tomado de toda a plenitude de Deus. Como nós podemos ser plenos de toda essa plenitude do Senhor. Você sabe, quando Deus nos fez, Ele nos fez para ser plenos. Eu não acredito que Deus nos fez para viver uma vida medíocre, uma vida mais ou menos. Uma vida ruim, uma vida pacata, uma vida de só acordar, escovar os dentes, arrumar, trabalhar, depois voltar, jantar e dormir. Não, o Senhor ele fez de fato uma vida transbordadora, uma vida tremenda para mim e para você. Lá em João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus falando, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ou seja, quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Ele nos criou de fato para ter uma vida em abundância, em desfrute. Essa vida que Deus tem para você. E nós vamos aprender hoje como viver essa vida de abundância e sermos tomados dessa plenitude. Amém? E é interessante porque algumas pessoas viram para mim e falam assim, Roger, mas a vida com Deus, ela é muito cansativa. Muitas regras, são muitas coisas para se fazerem, são muitas coisas que tem que guardar, que tem que fazer, e isso acaba pesando demais. Mas na verdade não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, verso 30, que porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Olha aqui que a Bíblia está dizendo que o Senhor tem para nós uma vida suave, uma vida leve, sem peso de ter que guardar a lei, sem peso de ter que, de fato, viver uma vida cheia de mandamentos. Lá em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus ele está conversando ali no Sermão da Montanha, e olha o que ele diz, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, mas não vim revogar, mas vim para cumprir. Por um lado, Adão, então, foi aquele que errou. Adão e Eva foi aqueles que erraram, que abriram portas para o pecado entrar. E aí todos nós fomos, então, condenados. Mas, por outro lado, Jesus cumpriu a lei para que todos nós pudéssemos receber a sua justiça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia! Ele então pegou o nosso pecado, colocou em si, sofreu todas as consequências, ao ponto de suar sangue, ao ponto de chorar sangue, porque ele estava recebendo todos os meus e os seus pecados. Por isso que não existe mais culpa, não existe mais condenação. Romanos capítulo 8, verso 1, porque não existe mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Talvez você vira para mim e fala assim, Roger, mas a vida com Deus é muito ruim, é cheio de regras, é complicado. Eu quero te falar, não é. Quem anda de fato com Deus é uma vida suave, é uma vida leve. Quem anda de fato com Deus, o caminho do vencedor, e quando eu falo vencedor aqui, eu não estou falando aquele que guarda, que não peca, mas daquele que anda com Deus. O caminho do justo, ele é um caminho poderoso. Provérbios capítulo 4, verso 18, ele fala, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, ele cresce cada vez mais, ele vai fluindo cada vez mais.
A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até um dia ser perfeito. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 15, olha o que a Bíblia diz, que o caminho dos pérfidos, ou em outras traduções é dos pecadores, dos iníquos, ele é intransitável. O que significa isso? Que na verdade o caminho do pecador é cansativo, intransitável. Lembra do trânsito, alguma coisa que não pode andar, que não pode fluir, que não pode caminhar. A Bíblia diz que o caminho do pecador, o caminho do impuro, do injusto, ele é intransitável, ele é ruim, ele é pesado, mas o caminho do justo, ele brilha dia após dia, ele vai crescendo de glória em glória. O caminho do justo, ele é suave, ele é leve. Por isso, se você de fato vive no Espírito e vive com base na nova aliança, a sua vida é uma vida leve, é uma vida suave. Não tem motivo de você estar aqui hoje com a vida pesada. Aonde você estiver hoje, não tem motivo de você viver uma vida pesada. Porque o Senhor diz que o fardo dele, ele é leve, é suave. Mas o caminho dos pecadores, o caminho do pecado, do ímpio, ele é intransitável. Em outras palavras, ele é chato, ele é pesado, ele é ruim. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. É para você entender, de fato, o poder de sermos tomados dessa plenitude de Deus. O fato é que Deus quer que nós vivamos uma vida em abundância, uma vida de plenitude. Não acho que Deus quer que você apenas sofra, por mais que pode haver sofrimentos. Não acho que Deus quer que você viva uma vida, sabe, de dívida em dívida, de pecado em pecado, de queda em queda. Não! A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida gloriosa, uma vida de plenitude. É lógico que eu não estou falando que você não vai cair, que você não vai errar. Nós vamos sim errar, nós vamos cair. A vida, a abundância de Deus, ela não exime muitas vezes o sofrimento, a queda, o desânimo, muitas vezes ali algumas distrações. Não, às vezes você acaba passando por isso. Às vezes eu e você acabamos errando, acabamos tendo quedas, algumas consecutivas, outras não. Alguns momentos desanimados, alguns momentos querendo jogar tudo para cima. Alguns até pensando em desistir da própria vida. Mas eu vou te falar, Deus tem uma vida plena para mim e para você. Aonde você estiver agora, eu quero te falar, o Senhor tem uma vida plena. Ele não veio nessa terra apenas para te chamar para fazer parte de uma religião. Ele veio porque Ele quer um relacionamento com você. E Ele quer te dar uma vida plena. Deus não quer que você venha fazer parte de uma religião. Deus quer relacionar com você para que você viva nessa terra uma vida em abundância. Para que você venha reinar. Reinar sobre o pecado, reinar sobre a iniquidade, reinar sobre a religiosidade, reinar sobre a pobreza, reinar sobre as quedas, reinar sobre o pecado, sobre a lei. É isso que Deus tem para você. De fato, você reinar. Lá em Romanos capítulo 5, verso 17, ele diz o seguinte, que de fato o Senhor, olha o que ele tem para nós. Se pela ofensa de um, Adão, porque ele é o cabeça, e por meio de um só reinou a morte, ou seja, a morte espiritual e a morte também diária da vida. Muito mais, os que recebem, não conquistam, eles recebem. O que eles recebem? Abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer com quem recebe a abundância da graça e dom da justiça? O versículo continua, reinarão em vida. Não é que você vai reinar só quando Jesus voltar ao milênio. Você vai reinar em vida. Como? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quanto mais você toma por realidade as coisas de Jesus, quanto mais você olha para Jesus, entende as coisas espirituais, mais você vai reinar em vida. Essa é a vontade de Deus. Não é que você não vai passar por problemas. Você vai passar. Nós vamos passar problemas da nossa empresa, na nossa família, muitas vezes ali no nosso trabalho, muitas vezes ali com as nossas coisas pessoais, até mesmo com o ministério. Mas eu vou te falar uma coisa, nós podemos reinar sobre isso tudo. Esses tempos eu estava viajando de avião, fui para Goiânia para ministrar lá uma palavra, e eu lembro que eu estava ali no avião e o avião subiu muito. E quando ele subiu muito, eu vi que tinha uma tempestade, mas a tempestade só tinha até ali as primeiras nuvens. E aí o Senhor falou algo muito forte comigo. Só vive na tempestade e só deixa a tempestade influenciar a vida quem não está andando acima dela. Em outras palavras, quem não está andando no Espírito. Quem não está andando, porque até a tempestade tem um limite.
Só que se você está em Cristo, se você está em Deus, você está acima até da tempestade. Por isso, você pode estar em guerra, mas viver sua vida em guerra em paz. Porque Ele é o Deus da paz. Se tem uma coisa que mais esmaga o diabo, não é ficar só orando com as mãos para baixo e repreendendo ele. É você viver uma vida em paz. Romanos capítulo 16, verso 20. Ele fala o seguinte: e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Olha só que coisa incrível. E o Deus do quê? Da guerra? E o Deus o quê? Da confusão, da gritaria? Não, não. E o Deus da paz vai esmagar debaixo dos vossos pés a Satanás. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é que você vive em paz. Se tem uma coisa que ele vai fazer com você, é te deixar, muitas vezes, ansioso, ansiosa, preocupado, mal, acusado, condenado, porque ele sabe que um crente que vive na paz esmaga ele. Não tem nada que esmaga mais a Satanás do que viver uma vida de paz. Viver uma vida de convicção do que a palavra de Deus diz. Viver uma vida onde a verdade do Senhor é a sua base. Aleluia! E lá no Salmo 8, a partir do verso 4, o Salmo 8 só tem 9 versículos, e o primeiro versículo e o último versículo, eles são iguaizinhos. E olha o que diz. Que é o homem que te lembres dele, que dele te lembres. E o filho do homem que o visites. Fizeste-o, está falando de quem? Do homem. No entanto, por um pouco menor do que Deus. Eu quero só parar para te explicar antes da gente continuar lendo. Esse versículo não foi muito bem traduzido, porque essa parte aí do menor do que Deus, essa palavra no original grego, ela é Elohim, só que ela está no plural. Quando a palavra Elohim está no singular, significa Deus do monoteísta, Deus de Abraão. E aí, só que essa palavra no original, ela está um Elohim no plural. Então ela significa anjos, juízes, governantes. Então a realidade é que esse versículo está falando que Deus nos fez menor do que os anjos, ok? Do que a Deus, é lógico que Deus nos fez menor do que ele. Mas essa tradução não é a melhor. No original você pode mesmo estar verificando isso daqui. Essa própria Bíblia que está aqui desse lado, a Bíblia é uma Bíblia judaica e ela mesma está escrito exatamente esse versículo, falando que Deus os fez menor do que os anjos. Voltando então aí no versículo para você entender. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Eu vou ler como original. E de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras. Sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés de tudo que lhe puseste. Essa palavra de coroou, volta lá no verso 5. Fizeste o homem por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. A palavra coroaste, no original hebraico, ela significa atar. E o que significa atar? Cercar. Não é que Deus fez e nos deu uma coroa, não. A Bíblia está dizendo que Deus nos cercou. Imagina uma cerca aqui ao redor de nós, ok? De mim e de você. Então, Deus nos cercou. Nos cercou de quê? Primeiro, ele fala de glória e depois ele fala de honra. O que significa a palavra glória? A palavra glória significa kabod no hebraico. Ele significa peso, dignidade, abundância. Significa que o Senhor nos cercou de abundância, de peso, de glória, de dignidade. Mas também a Bíblia diz que existe outra coisa, que é honra. Honra no original é adar. E adar significa esplendor, magnificância, beleza. Ou seja, significa que quando o Senhor nos fez, Ele nos cercou, nos coroaste, nos cercou de esplendor, de peso, de glória, de beleza, de magnitude, de domínio, ok? Mas chegou um dia que o homem, então, Adão e Eva, acabou se entregando ao pecado, acabou comendo ali da árvore do conhecimento do mal, que aponta para a lei. De vez de viver a vida ali com Deus, quis viver uma vida legalista, ok? Sendo influenciado ali pela serpente, eles acabaram pecando. E quando a Bíblia diz ali que quando então o homem, ele ingere aquela fruta, a Bíblia diz que imediatamente o homem vai morrer. Mas é interessante, porque o homem não morre. O homem não morre.
Tanto é que Deus depois dá o nome de Eva. E Eva significa vida no hebraico. Significa que mesmo diante ao pecado, Deus deu vida. Só que alguma coisa precisava morrer. E o que morreu? Naquele momento morre, primeiro, o relacionamento entre o homem e Deus. Segunda coisa que morre é que o homem perde essa cerca. Agora o homem pode ser influenciado por todo o exterior. O homem perdeu esse atar, essa cerca, aonde coroou ele de peso, de glória, de beleza, de abundância. Significa que agora o homem, ele não vive mais nessa abundância. Ele não vive mais com esse peso que o Senhor o fez. Mas teve um dia, então, que Deus se esvaziou, com base lá em Filipenses 2, né? A Bíblia diz que Deus se esvaziou. Ele se tornou, ele encarnou, ele se diminuiu para que um dia eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não é que Deus veio transformar o mal em bem. Não é que Deus veio consertar o que estava ruim em bom. Não, Deus na verdade veio dar vida para quem estava morto. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos pecados e delitos. Em outras palavras, ele não veio para transformar a gente em bonzinho. Ele não veio para transformar a gente em bons cidadãos. Não, Jesus veio para nos dar vida. Nós estávamos mortos no pecado, ele nos trouxe vida. Ele não veio apenas para nos tornar legais, gente boa, humildes. Não, por mais que isso pode acontecer. Mas ele veio para nos dar vida. A Bíblia diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, nos nossos pecados, e ele nos tira de lá e nos dá vida. E vida em abundância. E é interessante porque o Senhor quer isso de nós. E se tem uma coisa que nós precisamos orar é para essa revelação. Roger, como eu posso entender então e sermos tomados de novo? Tem como eu ser tomado de glória e de honra de novo? Sim, tem como. E é sobre isso que você vai aprender hoje. Porque a plenitude de Deus na nossa vida é exatamente isso. É vivermos dessa glória e dessa honra. Quando eu falo plenitude, eu não estou falando de ter mansões, de ter helicópteros, aviões. Não é sobre isso. Por mais que você pode ter todas essas coisas. Você pode prosperar muito, você pode ser um milionário, um bilionário. Você pode crescer muito, isso não há problema. Você pode ter tudo, mas nada pode ter o seu coração. Agora, quando eu falo de plenitude, eu falo de voltar àquele propósito de Deus. De você ser cercado de glória e de honra. E tem como? Sim, tem como. E é isso que nós vamos aprender hoje. Tem como, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar com uma vida abundância. Amém? Interessante é que lá no capítulo 3 de Efésios, ele diz o seguinte, coloca lá para mim, Efésios 3, verso 17 ao 19. Ele fala o seguinte, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Entenda que essa compreensão não tem como ser sozinha. A compreensão é com todos os santos. Qual compreensão? Compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha só, presta atenção agora. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Olha só o que Paulo está falando ali para nós, para os Éfesos, mas também é para nós. Se vocês conhecerem o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, vocês vão ser tomados de toda a plenitude de Deus. Vocês vão ser tomados novamente com essa plenitude que vocês tinham, mas o homem errou, o homem caiu, o homem perdeu. Mas se vocês entenderem esse amor, e se vocês compreenderem esse amor, vocês serão tomados de toda a plenitude novamente de Deus. A plenitude que Adão e Eva não comeram ali da árvore da vida, nós hoje comemos quando conhecemos o amor de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar. A nossa árvore da vida hoje é Jesus. E Jesus, e o fruto de Jesus é entender o amor que ele tem por nós. Quanto mais eu entendo quanto Deus me ama, ou quanto Jesus me ama, mais eu estou comendo da árvore da vida. A árvore da vida não é ler Bíblia.
A árvore da vida não é apenas fazer uma oração. A árvore da vida, como diz Paulo, é conhecer o amor de Deus, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura desse amor de Deus. E quando eu conheço isso, eu sou tomado novamente da plenitude de Deus. Isso é perfeito, isso é tremendo. Interessante é que no começo do capítulo, ali no começo, na verdade, do verso 17, Paulo fala o seguinte, olha só comigo. Efésios 3, e assim habite Cristo no vosso coração. Interessante é porque essa palavra habite Cristo, ela não significa que Deus ele habita no quesito de entrar no seu coração. Porque aqui ele já está falando para quem é crente. Significa que aqui não está falando para você confessar Jesus como Senhor, porque você já confessou. Mas o habite Cristo em vosso coração, no original é habite confortavelmente. Presta atenção nisso. Que Cristo seja confortável no seu coração. Que Cristo esteja confortável no seu coração. E é interessante porque quando a gente vê a Bíblia, lá no capítulo, né, lá em Gênesis, no capítulo 18, eu vou te contar a história e você vai entender. A Bíblia diz que Abraão, então, estava ali no seu campo e ele viu 3 homens. Esses 3 homens, na verdade, apontam para a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esses 3 homens vêm em direção, então, a Abraão. E quando eles chegam a Abraão, Abraão chega para eles e fala, olha, vem aqui para minha casa, eu vou fazer para vocês uma comida, vamos beber uma água, entra aqui na minha casa. E o interessante é que a Bíblia diz que esses 3 homens entraram na casa de Abraão. E eles tiveram uma conversa, inclusive foi nessa conversa que ele recebeu ali a profecia que iria ser pai. Ok? Só que no próximo capítulo, no capítulo 19, nós vemos esses mesmos anjos, porém agora vão ser só 2. Eles entram, eles chegam ali em Sodoma, e aí quem mora em Sodoma? Exatamente Ló, o sobrinho de Abraão. Mas aí Ló chega para aqueles anjos e fala o seguinte, entra na minha casa, entra aqui na minha casa. Mas a Bíblia diz que os 2 anjos, vamos ver lá, no capítulo Gênesis 19, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Quando esses 2 anjos chegam, e Ló então chama para entrar, olha o que esses 2 anjos falam para Ló. E disse-lhes, eis aqui agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Interessante, no capítulo 18, esses mesmos anjos, eles entram na casa de Abraão. Mas no capítulo 19, eles não querem entrar na casa de Ló. Por quê? Porque Cristo, uma coisa é diferente de que Cristo entrar no nosso coração. A outra coisa é Cristo habitar confortavelmente dentro do nosso coração. Você sabe, é muito bom visitar pessoas, casas de pessoas. Mas você já viu que quando nós vamos visitar, as pessoas arrumam muito a casa? E elas acabam arrumando, tirando ali a poeira, guardando as coisas. A pior coisa é quando você vai fazer uma visita e está tudo bagunçado. O que você sente? Você não sente confortável. Você não sente bem de estar na casa daquela pessoa. Porque lá na casa daquela pessoa tem briga, gritaria, está muito sujo, você logo quer ir embora. Assim também, não é que Deus vai embora do seu coração. Mas existe um coração, presta atenção nisso, que Cristo habita confortavelmente. Por Abraão, ele entrou. Ele ficou na casa, mas na casa de Ló ele não quis entrar. Por quê? Porque ele não sentia confortável no coração de Ló, na casa de Ló. Eu quero te perguntar, o Senhor sente confortável na sua casa? O Senhor sente confortável no seu coração? O Senhor tem paz ali no seu coração? Há no seu coração muita incredulidade, muita dúvida? Ou há paz? Há um conforto que Cristo pode habitar no seu coração? Continuando o versículo, então, lá de Efésios 3, versículo 17. E habite, então esse habite é estar confortável. Habite o quê? Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados. O interessante é que essa palavra arraigados, o que significa essa palavra arraigados? Significa que você está numa raiz, você está arraigado. E você está fixo, você está preso, você está arraigado, está profundo. Só que e aí também ele fala arraigados e alicerçados. Em outras palavras,
nós podemos ver que são duas coisas de árvore, de natureza. Arraigado, ou seja, embutido numa raiz, colocado na raiz, e alicerçado, ou seja, profundo e sustento. Profundo e habitável. Profundo e duro. Profundo e confortável. Continuando. Habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em quê? Em amor. Próximo. A fim de poderdes compreender com todos os santos. Interessante que você olha aqui para mim que você vai entender. Você não consegue entender o amor de Deus plenamente sozinho dentro de casa, fechado num quarto. A Bíblia diz que possamos compreender com todos os santos. Significa que você precisa das pessoas. Uma das formas de nós recebermos o amor de Deus é sermos cuidados por pessoas. É sermos exortados, edificados por pessoas. E ele continua. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de quê? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais então tomado de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Presta atenção nisso que eu vou te falar, a maior revelação do universo é que Deus te ama. E eu vou te falar uma coisa, pessoas que se sentem amadas, que veem que são amadas por Deus, elas podem esperar grandes coisas para a vida delas. Eu vou te falar, quando somos tomados dessa plenitude de Deus, nós então conhecemos esse amor de Deus. Como é que é a compreensão do amor de Deus por mim? Quando eu sou tomado dessa plenitude, através dos irmãos, através de pessoas, eu sou tomado dessa plenitude. E então agora eu vou viver aquele projeto inicial que Deus me fez. Que Deus fez todos os homens. Lá no capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, ele diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. A partir do momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você então se torna um espírito com Ele. Mas a partir do momento, presta atenção nisso, que você busca compreender com todos os santos sobre esse amor de Deus, e aí então Cristo agora habita dentro de você, confortavelmente. E aí então você vai ser tomado de toda essa plenitude. Vamos entender então, passo a passo aqui, sobre toda essa plenitude. Primeira coisa que ele fala no verso 18 de Efésios. Ele fala para nós conhecermos primeiro o quê? A largura do amor de Deus. Vamos ler lá? A largura do amor de Deus. Efésios 3, verso 18. A fim de compreender com todos os santos qual é a largura. O que significa isso? O amor de Deus é largo, pois ele atinge a todos indistintavelmente. O amor de Deus é na direção de todos, desde o mais pecador até o mais bonzinho. Então, a primeira coisa para nós compreendermos, presta atenção nisso, para nós compreendermos o amor de Deus por nós, é entendermos a sua largura. É entendermos a sua largura. O amor de Deus é largo. O que significa isso? Ele abrange todos. Ele abrange do mais pecador ao mais bonzinho. Alguns talvez vão falar, não, mas Deus ama aqueles que são bons. Não, a Bíblia diz que Deus ama a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus não amou só alguns. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou todos. E qual que é essa largura do amor de Deus? Significa que ele ama do mais bonzinho ao mais pecador. Da pessoa mais justa, mais honesta, mais sincera, a mais safada e sem vergonha. O amor de Deus é largo que ele abrange a todos. Não tem nenhuma pessoa, pode ser o pior estrupador, pode ser a feiticeira, pode ser uma prostituta, pode ser um político ladrão, eu não sei qual tipo de pessoa, mas eu quero te falar, o amor de Deus é disponível para você. A Bíblia diz que o amor de Deus é largo, ele pega todos, sem distinção, ele pega todos, ele pega desde o Hitler, a pessoa mais amável, mais doce dessa terra. Deus não escolhe só alguns para amar, Deus não escolhe só alguns para alcançar, ao contrário, o evangelho é para os maus.
O evangelho não são para os bons. Jesus mesmo falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas o Senhor, Ele quer alcançar a todos. A largura do amor de Deus envolve todos. Você que está me ouvindo e me olhando, eu não sei o que você já cometeu no seu passado. Eu não sei se você já abusou ou foi abusado. Eu não sei se você já matou, se você já fez alguma coisa muito séria com alguma pessoa. Mas eu quero te falar, o amor de Deus está disponível para você. O amor de Deus é disponível para você, independente do que você cometeu. Porque o amor de Deus é largo. E Ele pega a todos. Ele alcança a todos. Ele alcança do mais novo ao mais velho. Do mais bonzinho ao pior de todos. Você entende isso? Porque o amor de Deus é largo. Às vezes é fácil, né? Acreditar que o amor de Deus é para os bonzinhos. Para aqueles que têm a Bíblia debaixo do braço. Para aqueles que vão sempre, todo domingo na igreja. Para aqueles que fazem tudo certinho. Para aqueles ali que não têm as suas redes sociais, aqueles que, de fato, até abriram mão, talvez até de casar, você vira e fala, eu tenho certeza, aquela pessoa Deus ama. Porque para nós é fácil acreditar que Deus ama os bonzinhos. Mas para nós é complicado acreditar que Deus ama os maus. Que Deus ama os bandidos, que Deus ama os piores humanos dessa terra. Mas a verdade é essa, é que Deus ama todos. Dos melhores aos piores. Dos menos pecadores aos mais pecadores. O amor de Deus ele é tão largo que ele abrange a todos. Não tem distinção. Não é só para alguns. Não é só para aqueles que fazem coisas para Deus. O amor de Deus ele é largo porque ele envolve a todos. Ele envolve a mim e a você. Eu sei que teve uma vez que uma mulher, ela foi, na verdade, uma mulher envolvida com esse negócio de sacrifício de crianças. E ela simplesmente matava crianças e comia o coração delas com garfo e faca, só para você ter uma noção. Ela comia o coração vivo, ela matava essa criança e depois comia esse coração. E com certeza eu acho que poucas pessoas que estão me olhando cometeram um pecado tão brusco, tão violento desse. Poucas pessoas vão comer um coração de uma criança. Talvez eu diria que dos pecados que eu conheço é um dos maiores pecados. Mas um dia essa mulher, então, ela foi para a cadeia, ela foi presa. E um dia um pastor, amigo nosso, chegou e foi conversar com ela. Ele iria ali, né, pregar ali na cadeia, como eu já fui algumas vezes lá, inclusive na cadeia de Goiânia. E ele foi ali pregar para essa mulher. E ele viu que essa mulher estava sozinha numa cela e ninguém podia chegar até lá. Então ele chegou lá naquela mulher e perguntou para ela o que aconteceu. E ela foi e contou a história. Que na verdade ela era uma bruxa e que ela comia o coração de criança. Então, aquele pastor naquele momento assustou, mas ele falou para ela sobre o perdão de Deus. Aquela mulher ficou ainda um bom tempo na cadeia, depois ela foi solta e logo depois acabou morrendo, mas um dia ela teve encontro com Jesus. As pessoas mesmo testemunham que na cadeia ela mudou completamente o comportamento e a vida dela. E que naquele dia ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela entendeu que o pecado dela era extremamente grosseiro, extremamente forte, extremamente bruto. Mas que o amor de Deus podia chegar e entrar no coração dela. Sabe por quê? Porque o amor de Deus cabe em qualquer história. O amor de Deus cabe em qualquer história. Eu não sei o que você cometeu no seu passado. Eu não sei quais foram os seus erros que você fez. Quais pessoas você atingiu. Quais pessoas talvez você tocou. Quais pessoas talvez você feriu. Ou que ações você tomou. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus, ele cabe na sua história. Porque ele é maior que os seus pecados. Ele é maior que as suas iniquidades. Ele é maior que todos os seus passados e os seus pecados. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sempre falo isso, para cada 10 ml de pecado tem 1 litro de graça. E esse é o tamanho do amor de Deus, é a largura do amor de Deus. Ele consegue pegar a todos. Não tem uma pessoa que o amor de Deus não consegue abraçar. Não tem uma pessoa que o amor de Deus não consegue chegar, não consegue consolar, porque o amor de Deus é largo. O amor de Deus é largo. Segunda coisa que a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 3, verso 18, é que além de ser largo, o que a Bíblia diz? Além de largo, ele também é comprido. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, e nós falamos disso agora, que o amor de Deus ele não é por lógica, mas também
ele é cumprido. Ele é cumprido. Algumas pessoas, eu já ouvi falar, algumas pessoas dizem, não, essa igreja do Roger, essa igreja de algumas pessoas, ela é muito larga. Essa porta é muito larga, qualquer um pode ser salvo, qualquer um pode vir. Mas eu quero te falar uma coisa. A igreja, o tamanho da porta da igreja é o tamanho de Jesus, porque ele diz, eu sou a porta. Eu te pergunto, Jesus é pequeno? O amor dele é pouco? O amor dele é pequeno? Sim, as igrejas têm que ser da porta larga, sim, porque a nossa porta é Cristo. A nossa porta não é lei, a nossa porta não é conduta, a nossa porta é Cristo. E se o amor dele é cumprido, se o amor dele é largo, então todos podem se chegar a ele. O cumprimento desse amor de Deus, então, nos fala que ele abrange todas as nossas fases da nossa vida. Ele abrange o nosso passado, ele abrange o nosso presente, mas ele abrange também o nosso futuro. Porque o amor de Deus, ele abrange tudo. Por isso ele é cumprido. Por um lado ele é largo, mas por outro também ele é cumprido. Porque Deus não te ama só ontem. Deixa eu te falar uma coisa. Nos seus melhores dias, Deus te ama. Mas nos seus piores dias, Deus também te ama. Eu vou repetir para você. Nos seus melhores dias, Deus te ama. Mas nos seus piores dias, Deus também te ama. Sabe por quê? Porque o amor dele é cumprido. O amor dele é largo, mas o amor dele também é cumprido. O amor dele abrange todos os momentos da sua vida. Deus te amava, Deus te ama e sempre te amará. Interessante que a Bíblia nunca fala que Jesus falou eu te amo para alguém. Você nunca vai ter visto ou ouvido da boca de Jesus que ele ama. Mas é interessante, é que a Bíblia diz que ele é amor. Deus não só ama, como Deus é amor. Faz da essência de Deus amar. A essência de Deus é o próprio amor. Não existe amor fora de Deus. Não existe verdadeiro amor fora de Deus. Deus é o ágape, é o amor ágape, é o amor incondicional. E por um lado ele é largo, mas por outro ele é comprido. Ele é longo. Ele toca em qualquer momento da sua vida. O dia que você consegue fazer as coisas para Deus, o dia que você consegue ler, orar, glória a Deus por isso. Deus te ama. Mas o dia que você não consegue nada, o dia talvez que você peca, que você erra. Existem talvez pessoas que pecam os mesmos pecados milhares de vezes. E aí talvez ele pensa, será que Deus desistiu de mim? Roger, mas é muitas vezes o mesmo pecado. É muitas vezes o mesmo pecado. Será que ele não desiste de mim? Será que ele não vai cansar de mim? Será que a paciência dele não vai se esgotar por mim? Eu quero te falar, de forma alguma. Nunca Deus cansa de você. Nunca Deus perde a paciência ou Deus desiste de você. Porque o amor dele é largo, é comprido. Esse é o amor de Deus por nós. Essa é a realidade de Deus por nós. O amor de Deus não pode ser mudado. O amor de Deus, em hipótese alguma, pode ser mudado. Mas ele vai mudar você. Quanto mais você receber do amor de Deus, mais você vai ser mudado. O amor de Deus não pode mudar. Ele é incondicional, incontestável, inabalável. Mas o amor dele vai nos mudar. Quanto mais entendemos desse amor de Deus, mais podemos, de fato, receber essa mudança dele. Algumas pessoas dizem, larga tudo e vem para Deus. Eu quero te falar, não precisa largar nada, só vem para Deus. E ele, através do amor dele, do Espírito dele, vai te fazer mudar de vida. Você não precisa abandonar nada. Apenas vem, apenas receba dessa graça, desse amor. Apenas receba do perdão de Deus sobre você. E ele vai fazer você mudar de vida. E ele vai fazer você largar o pecado. Porque João mesmo diz que aquele que nasceu de novo, ele não pratica diariamente o pecado. Ele pode até cair, mas ele não vai viver na prática do pecado. E esse é o amor de Deus por nós. Por um lado, ele é largo, mas por outro, ele é longo, ele é comprido. Terceira coisa que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. Capítulo Efésios 3, verso 18. Ele é largo, ele é comprido. Amém? Mas ele também, olha que poderoso isso, ele também é alto. O que é alto, Roger? Por que o amor de Deus é alto? Em outras palavras, qual é a largura, o comprimento e a altura? Por que o amor de Deus é alto? Porque ele simplesmente deixou a sua glória e veio habitar entre nós, e veio andar entre nós, e veio viver entre nós, para que possamos dessa vida. O amor dele é tão alto que ele esteve disposto a abandonar a própria glória para viver entre nós, a ser traído, a ser trocado, a ser duvidado,
a ser chicoteado, a ser cuspido, a ser vendido, a ser tentado, a ser reduzido a apenas um pó, um ser humano de carne e osso. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Ele experimentou todas as nossas fraquezas. Um dia Jó virou para Deus e falou: é muito fácil. O Senhor está aí no seu trono e nós somos aqui humanos, né? E aí é muito fácil mesmo passar por tribulações. O Senhor não sente isso? E uma vez então Deus mostrou tanto que o amor dele é alto, ao ponto dele deixar a sua glória e vir habitar entre nós. Imagina você com a sua altura, com a sua beleza, você deixa de ser você para habitar com as baratas. É isso que Deus fez. Deus, esse poder, essa potência, essa glória, deixou isso para habitar com as baratas. Para quê? Para salvar as baratas, porque Ele ama a barata. Eu e você, nós somos essas baratas. Deus é essa pessoa, esse ser incrível. E Ele deixa essa glória e vem habitar junto de nós, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus não veio apenas para ter uma história legal para contar sobre o Evangelho. Jesus ele não veio apenas para mudar de religião, para acabar com o judaísmo e começar com o cristianismo. Jesus ele não veio apenas para livrar nem as pessoas só da lei. Jesus veio para salvar você dos seus pecados e para te dar vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Não tem nada que pode separar o amor de Deus por você. Não tem nada que você faça mais que Deus possa te amar mais. Mas também não tem nada que você faça menos que Deus pode te amar menos. A maior revelação que você pode ter é sobre o amor de Deus. Algumas pessoas até me perguntam: Roger, qual que é a maior revelação que você já teve da palavra de Deus? Qual que é a maior revelação que se eu ler a Bíblia eu tenho que ter? Você teve alguma revelação que até hoje nenhum homem grande de Deus teve? Você teve alguma revelação que poucas pessoas têm? Você tem alguma revelação que vem direto do alto? Eu quero te falar uma coisa. Olha aqui para mim que você vai entender. Se você espremer a Bíblia, a maior revelação que você vai ter é do amor de Deus. Você vai ver Deus, um Deus amando, um Deus amante, um Deus que ama demais à procura do homem. Se tem uma coisa que Deus é amor. Se tem uma coisa que Deus faz é mostrar esse estilo de amor. Quando você olha para a vida de Jesus, o que Jesus pregou? Jesus não pregava de si mesmo. Ele falava de vez em quando que ele era o Filho de Deus. Mas ele praticava, mostrava, pregava, vivia o amor. Porque é isso. A grande revelação que nós temos que ter é sobre o amor de Deus. Talvez você quer saber, eu quero ter revelação do tabernáculo. Eu quero ter revelação dos evangelhos. Eu quero entender melhor ali o Apocalipse. Eu quero saber quem é as duas testemunhas. Eu quero saber, então, se nós somos pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Quero saber aonde fica o Vale do Armagedon. Tudo isso é muito legal, é conhecimento, vale a pena. Toda a palavra de Deus é inspirada, é apta para nos levar a conhecer. Isso é muito bom. Mas eu vou te falar, a maior revelação que você tem que buscar é a revelação do amor de Deus. É a revelação do amor de Deus. Quanto mais você entende desse amor, mais dessa revelação explode no seu coração. É a maior revelação que um homem pode ter, é sobre o amor de Deus por ele. Amém? Por isso o amor de Deus é largo, o amor de Deus é longo e o amor de Deus também é alto. Ao ponto dele deixar a sua glória e vir habitar entre nós. Ao ponto de abrir mão de todo o seu reino, de toda a sua glória e vir habitar entre nós. Ele preferiu morrer por você do que viver sem você. Ele preferiu abrir mão de tudo isso para que você possa ser amado. Onde estaríamos hoje se não fosse esse amor de Deus? Aonde que eu e você estaríamos hoje se não fosse esse amor de Deus? Ser amado por Deus é uma verdade essencial para a nossa existência. Entender que somos amados por Deus é uma verdade necessária, primordial para a sua vida. Amém? Você consegue entender isso? Isso é poderoso. E eu vou te falar, saia da simples condição de professor do amor de Deus e comece a experimentar o amor de Deus. Não pregue só sobre o amor de Deus. Não ensine somente sobre o amor de Deus. Viva, experimente diariamente sobre esse amor de Deus. Se tem uma coisa que eu gosto mesmo de fazer quando eu acordo, assim quando eu acordo, eu muitas vezes ali eu fecho meus olhos e falo: obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse dia que está nascendo agora.
E eu declaro que esse dia vai ser fantástico, sobrenatural, porque eu sou filho perdoado e filho amado. Todos os dias eu falo que eu sou amado do Senhor. Todos os dias eu falo que eu sou filho amado. Porque essa é a maior revelação que você pode ter da palavra. Essa é a maior revelação que você pode ter da Bíblia. Amém? O amor dele é largo, o amor dele é alto, o amor dele é longo. E por último, vamos ver. O amor dele é largo, o amor dele é longo, mas o amor dele também é profundo. O amor de Deus, ele é tão profundo, presta atenção nisso, que ele vai aonde você estiver. Ele vai fundo nos seus piores pecados. Ele vai lá e mostra o tanto que ele te ama. O amor de Deus é profundo. Ele não é só largo, ele não é só longo, ele não é só alto. Ele também é profundo. Ele é profundo. Interessante, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1, né? Quando Deus foi fazer o homem, quando Deus foi fazer o universo, Deus fez o universo em 5 dias. No 6º dia ele fez o homem, no 7º ele descansou. Mas quando Deus então fez o universo, em 5 dias, ele resolveu a questão do universo. Rapidamente. Mas interessante, quando Deus foi salvar o homem, não foi em 5 dias. Quando Deus foi criar o universo, ele diz, haja luz, haja sol, haja luminares, haja flores, haja plantas, haja animais que fluem ali dos mares, haja terra. Tudo Deus criou através da sua palavra. Mas quando ele foi salvar o homem, Deus não falou, haja salvação. Haja salvação, não. Ele teve que vir. Ele preferiu vir. Ele preferiu descer. Ele preferiu se reduzir a sua glória para de fato mostrar o tanto que ele nos ama. Porque o amor de Deus é profundo. Eu não sei quanto a você, exatamente o que você tem passado ou tem vivido. Se você talvez tem vivido de pecado em pecado, se você nessa semana pensou talvez em suicidar, em desanimar dos projetos do seu casamento, talvez você está me olhando aqui e está enfermo de alguma doença, talvez de um câncer, de uma enfermidade. Eu quero te falar uma coisa, o amor de Deus é profundo, que ele vai aí onde você está para tocar você, porque o amor de Deus, ele é profundo, ele resgata você das piores situações, das piores enfermidades, porque o amor de Deus é profundo. E ele vai aonde você estiver, por mais que os pastores te expulsarem da igreja, por mais que pessoas duvidem de você, falam que você não mudou, falam que você é a mesma pessoa. Eu quero dizer, o amor de Deus é profundo. O amor de Deus é profundo e ele toca você aonde você estiver. Você agora que está enfermo, eu quero que você toque agora na sua enfermidade, em nome de Jesus. Pelo amor do nome de Jesus, seja curado agora do câncer, seja curado agora da AIDS, da hepatite, seja curado agora de toda enfermidade em nome de Jesus, porque o amor dele é profundo. Ele não veio apenas para contar uma historinha. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele tomou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero declarar saúde da parte de Deus sobre você, saúde sobre a sua ansiedade, saúde sobre a sua depressão, saúde sobre o seu desânimo, saúde sobre a sua enfermidade, saúde espiritual sobre a sua vida espiritual. Aonde você estiver, o amor de Deus é profundo e ele pode tocar você. Eu não quero saber quais foram os pecados que você cometeu. Eu não quero saber quantas vezes você cometeu esse mesmo pecado. Eu não quero saber, porque o amor de Deus é profundo. Ele vai nas piores lamas e ele vai no pior abismo. Porque nosso Deus não é só o Deus dos montes, mas ele também é o Deus dos vales. Ele não é só o Deus dos montes, ele é o Deus dos vales. Ele vai onde você está, porque o amor dele é profundo. Talvez você está viciado em cocaína e maconha. Talvez você está aí viciado em pornografia. Talvez você está aí viciado em coisas. Viciado talvez em roer a unha. Eu não sei qual é o vício. Eu não sei qual é a enfermidade, qual é a doença. Mas eu quero te falar, o amor de Deus é profundo. Ao ponto de ir nos piores lugares, nos piores momentos, para te tirar dali. Porque esse é o amor de Deus, ele é profundo. O amor de Deus é profundo. Oh, aleluia, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus, pelo teu amor e a tua graça. Obrigado porque o Senhor jamais desiste de nós. Obrigado porque o Senhor jamais nos abandona, por mais que homens duvidem da nossa mudança de vida, por mais que homens duvidem de nós, o Senhor jamais faz isso. Porque esse é o nosso Deus, o amor dele é largo, é longo, é alto, mas é profundo. Teve uma vez que um pastor de muitos anos de ministério, ele simplesmente, ele acabou traindo a esposa dele, caindo em pecado. E aí, ele desanimou e simplesmente falou que ele então pararia de mexer com o ministério. E aí então o pastor que estava junto com ele, auxiliar, virou e falou, olha, não para não, fica só uns dias, né? Uns meses, e aí depois você volta para você ser restaurado. E aí interessante que aquele pastor falou, eu acho que para mim o ministério acabou. Eu acho que Deus desistiu de mim, do meu ministério. Eu acho que Deus vai, como alguns pastores falam, Deus passou de você. Como se Deus passasse de alguém. Isso não existe. Para de falar isso. Isso é a maior bobeira que já inventaram, que Deus passa das pessoas. Deus não é a oportunidade que você se perde, não. Deus é Deus. Ele jamais desiste. Ele vai até o seu último segundo com você. Nunca diga isso que Deus passa de alguém. Que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Deus jamais abandona ou esquece alguém. E aí, esse pastor simplesmente tinha esse negócio na cabeça, que talvez Deus então tinha passado do ministério dele. Deus, alguns pastores falam isso, Deus vai tirar do seu ministério e entregar para o outro, porque Deus tira do infiel e entrega para o fiel. Meu querido, vai ler a Bíblia, vai orar direito, vai conhecer verdadeiramente a Deus, para com essas conversas, para com essa lorota. Para de mostrar esse Deus desse jeito. Deus não passa de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus não pega ministério e vai trocando. Deus fazendo figuinha com as pessoas. Não, para com isso. E é interessante porque esse rapaz, então, ele estava, chegou e falou, olha, eu vou desistir do ministério, que eu acho que Deus cansou e passou de mim. E aí, ele passou alguns dias, ele estava dormindo e ele teve um sonho. E aí, nesse sonho, ele simplesmente foi levado aos céus nesse sonho. E ali, quando ele estava então no sonho dele, e ele foi levado aos céus, ele chegou e os anjos abriram para ele ali um portal. Ele entrou dentro daquele portal, e aí ele chegou e os anjos falaram, olha, aqui tem a história de todo mundo, todas as pessoas. E cada livro desse é a história de alguém. Cada livro desse é a história completa de alguém. Aí ele falou, que legal. Ele falou assim, eu queria ver o meu. Posso ver sobre a minha vida? E aí então o anjo falou para ele, lógico, pode ver sim. E o anjo foi lá, pegou lá no armário, lá em cima, o livro da vida dele. Ele falou, tá aqui o seu livro. Ele falou, que legal, deixa eu ver. Aí ele abriu e começou a ver nas primeiras páginas. No dia que ele nasceu, no aniversário de 1 ano, aniversário de 5, a primeira bicicleta que ganhou, os primeiros amiguinhos, as primeiras tarefas, adolescência, aí depois quando ele era jovem, quando ele se casou, e ele começou a ver tudo, quando ele foi consagrado ao ministério, quando ele multiplicou a igreja, quando ele escreveu o primeiro livro, e ele ficou folheando, então, aquele livro, para ver exatamente a história dele. E aí ele começou, o coração dele começou a bater forte, porque estava perto do dia que ele tinha pecado. Com base no livro e na contagem, ele estava perto da página do dia que ele então traiu a mulher dele, sendo um grande homem de Deus, um grande líder da nação. E aí então, ele diz que o coração dele começou a bater mais forte, porque estava chegando a página do dia do pecado. Então, ele virou e chegou o dia do pecado. Quando chegou do dia, ele virou para um anjo, ele estranhou e falou assim, mas eu não estou entendendo, esse dia aqui no meu livro, foi o dia que eu traí a minha mulher. Foi o dia que eu traí a minha esposa. Que eu peguei aquela irmã. Cadê? Não está escrito aqui. E aí aquele anjo olhou para ele, riu para ele, com muito esplendor, e falou para ele, olha, é o seguinte, no seu livro da vida, no seu e de todos que estão aqui, quando alguém peca, eu até escrevo, mas vem um advogado chamado Jesus, ele abre essa porta, e ele derrama o sangue dele lá. E imediatamente é limpado aquela página. E aquele pastor então começou a chorar,
a emocionar, e ele então voltou-se, né, acordou e entendeu que Deus jamais desistia dele ou do ministério dele. E que os nossos pecados são perdoados todos os dias, para sempre. Você, na verdade, foi perdoado de uma vez por todas. Paulo e João falam isso, nós somos perdoados uma vez por todas. E aquele homem então voltou ao ministério, porque ele entendeu que até o erro dele, que o erro e o pecado dele está pago. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é profundo. Ele vai sempre limpar a sua página. Ele vai sempre limpar a sua página. Por mais pecado e terrível que seja. Tem uma outra história que também um rapaz tinha o seu filho e amava demais esse filho. Esse filho então, com seus 15 anos, começou a se envolver com droga e começou então a vender objetos da casa dele para de fato comprar as drogas. E aquele pai agora ficou muito chateado com isso e chegou para ele então e falou, para com isso. Ele não parava, ele só piorava. E o pai dele aguentou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E o pai dele então não aguentou. O pai dele virou e falou, olha, é muito difícil continuar com você desse jeito. Desse jeito aqui em casa, você está vendendo tudo, nós estamos perdendo todos os móveis, o cheiro está muito ruim, está muito complicado você aqui conosco. Aquele filho então resolve, por decisão própria, então sair de casa. O pai, na verdade, queria só que ele largasse o vício, mas ele então resolve sair de casa. Então ele vai embora de casa, pega a mala antes que o pai o veja e sai correndo de casa. E ele acabou vivendo 1 ano na rua, comendo comidas ruins, vivendo com mendigos, vivendo na muita pobreza. Aí, uma vez, ele acordou num dia e ele se ligou. Ele pensou, falou, cara, por que eu estou vivendo isso daqui? Meu pai tem uma casa tão boa, tantas comidas, tantas coisas boas, uma cama boa, uma televisão boa. Por que eu estou vivendo aqui desse jeito? Eu não preciso viver desse jeito. Só que ele falou, só que eu acho que meu pai não vai aceitar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma carta para o meu pai. E eu quero ver qual é a resposta dele. Então escreve para o pai dele, pai, estou muito arrependido por tudo que eu fiz, por tudo que eu te causei, por tudo que eu te feri. E eu queria saber então se tem como você me receber de volta para casa. Só que eu vou fazer o seguinte, amanhã à tarde, no finalzinho da tarde, eu vou pegar o ônibus e vou passar na frente da casa. Se você for me aceitar, faz o seguinte, deixa só uma bandeira branca na porta de casa. Só alguma bandeirinha branca. No vizinho você sabe que ele vende essas bandeiras. Vai lá, compra uma bandeira branca e coloca. Se tiver a bandeira branca, eu vou entender que você me quer de volta na casa. Mas se não tiver nenhuma bandeira, eu vou entender então que o Senhor de fato não quer que eu volte para casa. E eu vou te entender, porque eu sei o que eu fiz não é bom. Ele foi escrever aquela carta chegou pela manhã, o pai leu aquela carta. Então aquele filho acordou naquele outro dia com aquela expectativa. Será que o que aconteceria? Será que o pai aceitaria de volta ele ou não na casa novamente? Ele acorda, conta para os mendigos do lado dele e fala, olha, hoje eu vou ter uma resposta do meu pai. E então ele pega o ônibus depois do almoço e vai caminho à casa. E quando ele está chegando perto de casa, ele começa então a chorar. Porque quando o ônibus para na porta da casa, aí ele começa a chorar e muito. Porque ele não viu a bandeira branca. Ele não viu aquela uma bandeira branca que ele pediu. Na verdade, ele viu mais de 1000 bandeiras brancas na porta de casa. Porque o pai queria mostrar para ele que ele não era bem-vindo, ele era muito, mas muito bem-vindo. Aquele filho então chorou demais, desceu do ônibus, seu pai abriu a porta, eles correram e se abraçaram. Eu quero te falar, o amor de Deus é muito mais profundo do que essa história. Eu não quero saber quais foram os pecados, os erros que você cometeu ou quantas vezes você cometeu. Eu só quero te falar, Deus está sempre com a bandeira branca para você. Deus está sempre com várias bandeiras brancas para a sua história. Deus está sempre com as bandeiras brancas para você. Ele jamais vai fechar as portas para você. Ele jamais vai virar o rosto para você. Um dia Jesus clamou, Deus meu, a primeira vez que Jesus chamou Deus Pai de Deus. Até aquele momento Jesus só chamou Deus Pai de Pai. Sempre falou Pai. Tanto é que na oração do Pai Nosso ele ensinava Pai Nosso que estais nos céus. Mas naquele momento Jesus chamou Deus Pai, somente de Deus. Ele ali na cruz ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele dia
Jesus simplesmente recebeu. Deus virou as costas para Jesus, porque ele estava levando todas as nossas enfermidades e os nossos pecados. Deus um dia, Deus Pai, virou as costas para Jesus, para nunca mais virar as costas para mim e para você. Eu quero te falar, independente do pecado que você cometeu, os céus sempre estarão abertos para você. O perdão de Deus sempre está disponível para lavar, independente da profundidade ou de quantas vezes você repetiu. Porque o amor de Deus é profundo. Existem sempre bandeiras brancas para você. Ele jamais fecha a porta na sua cara. Ele jamais desiste de você. Essa é a profundidade do amor de Deus. Esse é o amor de Deus profundo. O Senhor é esse poderoso. É aquele que nasceu um dia. Jesus nasce numa barriga de aluguel, numa mulher chamada Maria. Ele vive então entre nós para nos contar a verdade do céu e para morrer pela minha e pela sua vida. Por isso os seus pecados são perdoados e as suas iniquidades são esquecidas e as suas enfermidades curadas. Aonde você estiver, receba isso em nome de Jesus. Interessante é que, para nós irmos para o nosso final aqui, é que tem um versículo que eu fico abismado com ele. E é um versículo muito poderoso. Está lá em João, capítulo 17, verso 23. Ele diz o seguinte, João 17, 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Presta atenção, para que o mundo conheça que tu o quê? Me enviaste. Mas que o mundo também conhece o quê? Que você os ama. Como Deus ama eu e você? Olha aí como continua o versículo. Como também amastes a mim. Deus te ama como ama Jesus. Vou repetir para você. Esse versículo está querendo dizer, Deus te ama como ama Jesus. Eu quero te perguntar, Deus ama muito Jesus? Deus ama muito o seu filho? E a Bíblia diz que Deus nos ama do mesmo jeito que ama Jesus. Que o mundo creia que tu me enviaste e que tu amas esse mundo. Como Deus? Como Ele me ama. Deus me ama exatamente como ama Jesus. Será que Deus ama muito a Jesus? Pois é, Ele te ama do mesmo jeito. Esse mesmo amor, Ele te ama. E para nós encerrarmos, para nós irmos para o nosso final, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ele diz o seguinte, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e... O que ele recebeu de Deus Pai? Honra e glória. Opa! É a mesma coisa lá no Salmo 8, hein? Quando ele recebeu honra e glória? Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem eu comprazo. Presta atenção. Quem está escrevendo isso daí foi Pedro, o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz então nesse versículo que Jesus recebeu honra e glória quando ele ouviu a voz do céu. Ou seja, Deus Pai falar com ele, este é meu filho amado em quem eu comprazo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus ouviu essa voz duas vezes. A primeira, quando ele foi batizado. Quando ele foi batizado por João, a Bíblia diz que os céus se abriram. Então desceu-se uma pomba e ele ouviu a voz do céu dizendo, esse é meu filho amado. Depois ele também ouviu lá no Monte da Transfiguração. Lá em Mateus 17. Não precisa abrir, mas só para você entender. Ele ouve isso também. Lá no Monte da Transfiguração, quem está com ele? Pedro, Tiago e João. Interessante que nada na Bíblia está aí por acaso. Por que lá no Monte da Transfiguração estava Pedro, Tiago e João? Vamos ler cada um desse nome? Pedro significa pedra. Pedra lembra da lei, porque a Bíblia diz que Deus escreveu numa pedra os 10 mandamentos. Pedro. Tiago. Tiago, na verdade, é um nome grego que vem do hebraico Jacó. Então, na verdade, o nome Tiago significa Jacó, que é o quê? Suplantador. E depois nós temos João, que foi também por Monte da Transfiguração, que é quem? Que significa o quê? Amado. Mas mais do que isso, significa graça. Sabe o que significa ali no Monte da Transfiguração? Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? Qual que era a mensagem atrás disso? Além, Pedro, foi suplantada, Tiago,
pela graça? João. A lei foi suplantada pela graça. Em outras palavras, a lei agora deixa de ser o regime, o sistema de relacionamento com Deus. E agora é através da graça. Deus sempre foi gracioso, mas se manifestou de uma maneira muito mais expansiva e diferente a partir do momento que ele veio. Interessante que a Bíblia diz que para Moisés foi dada a lei, mas Jesus veio cheio de graça e de verdade. Sabia que essa palavra graça e verdade no original é uma palavra só? E significa, não é graça e verdade, mas significa a verdadeira graça? Essa é a verdade. E para nós encerrarmos então, João, lá Pedro, ele fala o quê? Que quando ele ouviu aquela voz, ele recebeu glória e honra. Presta atenção nisso. Um dia o homem perdeu, porque o homem pecou. Mas o homem pode ser restaurado de glória e honra novamente. Assim como está escrito lá no Salmo 8. Como? Quando ele tem essa convicção do amor de Deus por ele. Quando eu ouço, põe de novo o versículo. Quando eu ouço de novo essa voz, então eu recebo glória e honra. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Quando o quê? Pela glória excelsa. E foi enviada a seguinte voz. Este é meu filho amado, em quem eu comprazo. Aleluia. Quanto mais eu ouço a voz, quanto mais eu tenho revelação e convicção desse amor de Deus para mim, que é largo, que é longo, que é profundo e que é alto, mais eu me encho de glória e de honra. Mais a glória e a honra me cerca novamente. E eu volto então a ser esse homem pleno. E volto então a ser tomado de toda a plenitude de Deus. Quando eu entendo o amor de Deus individual, particular, incondicional por mim. E aí então eu me encho e sou tomado dessa plenitude de Deus. Eu me encho e sou tomado desse amor de Deus. Interessante é que João é o único evangelho que ele comenta lá sobre o discípulo amado. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas alguém comenta sobre um discípulo amado. Mas só João fala desse discípulo amado. Interessante, porque João se refere a si mesmo como o discípulo amado. Eu quero te perguntar, como você refere-se a si mesmo? Eu mesmo, o último livro que eu escrevi, Coração em Chamas, eu coloquei na minha biografia, Roger Inácio, vírgula, filho amado de Deus. Eu gosto muito de ver nas redes sociais pessoas quando elas colocam filha amada, filho amado. Era isso que Pedro sentia. Era isso João. Era isso que João sentia. Era isso que João falava. Eu sou filho amado. O que você fala a seu respeito? Que você é um filho bastardo? Que você é um filho errado? Fale que você é um filho amado. Eu quero te desafiar todos os dias, levante-se e comece a dizer que você é amada e amado do Pai. Todos os dias, não abra mão, porque presta atenção, quanto mais você falar do amor de Deus particular por você, mais você enche da glória e da honra. Pedro falou que Jesus encheu de glória e honra quando ele ouviu a voz do céu falando, este é meu filho amado. Ouça todos os dias falando no seu coração, você é filho amado. Não deixe ninguém mentir para você. Não deixe ninguém falar que Deus cansou e desistiu de você. Você é filha e filho amado. Essa é a realidade. E quanto mais você tem essa revelação, mais você é tomado dessa plenitude. Mais você é tomado dessa plenitude. Tem uma história na Bíblia, eu encerro com essa história, de um homem, de um profeta chamado Oséias. E Oséias, ele tinha um chamado de Deus. Ele tinha uma mulher chamada Gomer. Muitos acreditam, e aí são duas vertentes teológicas. Alguns acreditam que Gomer já era casada com Oséias, outros acreditam que não, Gomer já era prostituta. Mas independente se era casado ou não, mas a história real é que ele teve que ir lá no prostíbulo. E o interessante é que Oséias, então, casa-se com uma mulher que era prostituta. E ela, então, volta ali ao seu pecado, ela volta a se prostituir. E Deus fala para Oséias, volta lá e resgata aquela mulher e restaura o seu casamento. A minha pergunta para você é, quem parece ser mais bobo? Quem parece ser o mais otário de uma relação? Aquele que trai ou aquele que perdoa? Quem parece ser o mais tolo de uma relação? Aquele que traiu 10 vezes ou aquele que perdoou 10 vezes? Normalmente nós consideramos o perdão como tolice. Normalmente nós consideramos o perdão como tolo. Mas eu vou te falar, o Senhor,
Ele resolveu te perdoar, assim como fez com Gomer. Ele usou a história de Osés para nos falar que ele vai atrás de você todas as vezes que você for se prostituir. Todas as vezes. E aqui eu não estou falando para você ir prostituir. Estou falando de que qualquer pecado ou qualquer coisa que você cometa, qualquer momento Gomer que você tem na sua vida, ele vai atrás de você. Ele vai. Ele pode esperar até um tempo, mas ele vai atrás de você. Porque esse é o nosso Deus. Porque quem perdoa, abre mão da dignidade. Quem perdoa, toma para si todo o prejuízo. Por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Deus nos constrange. Por quê? Porque ele toma para si o prejuízo. Ele toma para si o prejuízo. Para falar para você o tanto que ele te ama. Nós, normalmente, nós não queremos perdoar, porque nós queremos justiça. Mas ele decidiu nos perdoar de uma vez por todas, não por causa da sua complacência, mas por causa da sua justiça. Porque um dia Jesus pagou exatamente por todos os meus pecados e por todos os seus pecados. Talvez você é um idoso e tem incontáveis pecados, mas eu quero te falar, o sangue de Jesus cobre todos os seus pecados. Amém? E quanto mais então eu entendo desse amor de Deus por mim, quanto mais eu entendo e proclamo e falo desse amor do Pai por mim, mais honra e glória eu recebo. Amém? Fale aonde você estiver agora. Fala, Deus, fala, o meu paizinho, o meu Abba Pai me ama incondicionalmente. Ele me ama, independente dos meus pecados. Independente de quantas vezes eu caia. Eu quero acertar, mas mesmo eu errando, Ele me perdoa e me restaura. Porque eu sou filho amado do Pai. Aleluia. E quanto mais você fala isso, mais você recebe glória e honra na sua vida. E aí você então é tomado de toda a plenitude. Deixa eu orar por você, Pai. Meu Paizinho, quero te agradecer por esse dia. Quero abençoar cada pessoa que está me ouvindo. Quero declarar, Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Declararmos que independente dos nossos pecados, nós somos amados pelo Senhor. Um dia os nossos pecados foram, ó Deus, colocados em Jesus. E Jesus sofreu em nosso lugar e levou plenamente os nossos pecados. Para que hoje pudéssemos receber justiça. E não só justiça, mas vida e vida em abundância. Quero declarar em nome de Jesus que os seus pecados são perdoados. E que você receba, onde você estiver agora, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Você pode, coloca a mão no seu coração e declare isso. Recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está enfermo, receba cura. Você que está desanimado, receba energia, dunamis, poder de Deus. Você que se sente acusado, receba agora, em nome de Jesus, do perdão de Deus. E que toda acusação vá embora. Em nome de Jesus, você é filho e filha amada do Pai. O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem.